Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, meus irmãos? Repita comigo, meus irmãos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Se assente glorificando e engrandecendo ao nome do Senhor. Eu queria pedir aos irmãos que deixassem a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo de número 8. Antes de eu começar a trazer a palavra, eu quero aqui contar rapidamente um pequeno testemunho para a edificação da fé da igreja. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente vem na casa do Senhor e não dá valor à oração, à palavra que sai do altar, e não dá a devida força a esse poder que vem dos céus. Quando nós escrevemos aqui nesse caderno, colocamos diante do Senhor, quando a pessoa tem oportunidade, vem aqui, quem tem um pedido de oração. Os irmãos acompanharam nesses últimos dias, nós escrevemos no caderno e sempre apresentando aqui diante do Senhor a vida do tio Erasmo, diante de Deus, o tio da Eliane. E Deus, meus irmãos, surpreende a gente a cada dia. A Eliane aqui na semana passada disse que, apresentando o nome dele, que ele ia estar se preparando para passar por uma cirurgia, e ele saiu e foi lá para Muriaé, se internou, fez todo o procedimento para a cirurgia, e ele estava ali com uma mancha no pulmão. Os médicos já tinham feito os exames e diagnosticado que poderia ser um câncer, algo mais ruim, e que ele deveria tirar aquela mancha, aquele pedaço ali. E ali no momento dele internado, todo o procedimento pronto, chegou um médico ali novo e pediu para ele fazer um exame novamente. E quando ele fez esse exame, ele ali já no quarto, esperando para ir para o centro cirúrgico, chega o médico e fala assim: não, esse aí não vai operar mais. Aí ele perguntava: mas por que não vai operar, meu? Porque a mancha que estava no pulmão dele, ela retraiu, e hoje nós fizemos a tomografia e essa mancha já está bem pequena. Então ele vai para casa, vai tomar alguns medicamentos e a gente vai fazer o acompanhamento. Ele não vai precisar passar por cirurgia. Nós não sabemos o que aconteceu, mas ele vai para casa descansar. A tia Helene mandou uma mensagem para a gente ali, meus irmãos, agradecendo pelas orações que a gente tinha passado para ela, que estávamos orando, todos os parentes dela agradecendo. E ele está em casa, se recuperando. E eu creio, meu irmão, que se ele precisar passar, os médicos vão ser apenas uns instrumentos. Mas eu falei para ela: creia e aguarde e confie, porque nós temos um médico que opera sem precisar de bisturi. Então creia, meu irmão. Quando eu for falar daqui, tem alguém que tem algum pedido de oração, abra a sua boca e coloque diante do Senhor. Não guarde para você. Se você não quer abrir, coloque no caderno, porque Deus vai conceder a vitória em nome de Jesus. Amém? Esse é o Jesus que fez ontem, faz hoje e continuará fazendo diante das nossas vidas. Glória a Deus. Mateus capítulo 8, meus irmãos, vai nos trazer nesta noite uma palavra, ao qual eu vou trazer essa introdução para os irmãos saberem o poder e quem é Jesus, o que ele pode fazer e mudar na minha e na sua vida. A palavra do Senhor, a partir do capítulo 8, segundo escreveu Mateus, vai falar que o Senhor Jesus, após ele trazer ali o sermão do monte, ele desce ali do monte e começa a caminhar, e uma multidão seguia. E quando Jesus está ali caminhando no meio daquela multidão, a palavra do Senhor fala que vem ali um leproso diante dele e se prostra diante do Senhor Jesus. Esse leproso se prostra, adora o Senhor e pede a ele: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra.
Essa passagem, meus irmãos, ela nos dá vários ensinamentos aos nossos corações. Primeiro, Jesus não faz acepção de pessoas. Talvez aqueles que estavam ali ao redor do Senhor iriam olhar para aquele leproso e dizer a ele: o que você está fazendo aqui no meio desse povo? Pode sair daqui, você não pode ficar no nosso meio. Mas Jesus vai mais profundo. Jesus, aonde muitos tiram a mão, aonde ninguém toca, Jesus vai lá e toca. Jesus vai lá e cura, Jesus vai lá e transforma e muda a vida daquele homem. Aquele homem é limpo da lepra. Aí vem um ensinamento para nós hoje que servimos ao Senhor, que estamos na casa de Deus. Qual é esse ensinamento, meu irmão? Jesus dá uma palavra àquele homem e diz a ele: disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui, meu irmão? Que nós, dentro da casa do Senhor, não podemos viver somente de testemunho, de mostrar que Jesus fez. Sabe o que nós temos que viver? É cumprindo a palavra de Deus. Aquele homem estava limpo. Jesus poderia ter falado: bem, pode ir caminhar agora, você já está limpo, pode ir no meio de todos. Não, mas até ali ainda era a lei. E hoje é a palavra. Hoje nós que servimos, nós que recebemos cura, nós que recebemos milagre, não saia por aí mostrando: olha, eu estou curado, eu estou limpo, mas não dá testemunho de guardar aquilo que está aqui dentro, contido nessa palavra. Sabe por que isso, meu irmão? Não adianta nós estarmos curados aqui na terra, diante das pessoas, mas não temos reservado lá no céu a nossa salvação. E a nossa salvação, ela não vem por cura, a nossa salvação vem por obediência à palavra de Deus. Jesus continua na sua caminhada, chega ali em Cafarnaum, e ali chega até ele um centurião, um homem comandante ali de um exército, de muitas pessoas, um homem que tinha autoridade. E quando ele chega diante do Senhor, ele vem até Jesus porque havia uma situação ali na sua casa. O seu servo estava doente. E quando ele chega ali diante do Senhor, ele já havia ouvido falar de Jesus. Ele já sabia o que Jesus estava fazendo e operando. E ele vem, se prostra diante do Senhor. Fala para ele: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, doente. Jesus olha para dentro do coração daquele homem, não espera ele falar mais nada, e diz a ele: eu vou até a sua casa e curarei o seu servo. Aquele homem, meu irmão, quem dera se muitos de nós hoje fizéssemos como aquele homem nos ensina. Mas o que ele fez? Levar a presença do Senhor para casa de qualquer maneira. Eu creio que todos que estão aqui hoje conhecem e sabem quem é Jesus, o que Jesus representa. Mas muitas das vezes nós viemos aqui e pedimos: eu quero levar o Senhor para minha casa, mas não temos a coragem de chegar em casa e limpar a casa primeiro para levar a presença dele para lá. Aquele homem não era judeu, aquele homem não era das pessoas que seguiam Jesus, aquele homem era um gentil, aquele homem era um homem que na sua casa existia ali talvez coisas que iam desagradar ao Senhor. Ele sabia que não era digno de levar essa presença para dentro do seu lar, mas ele olha para Jesus e fala para ele: Senhor, diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Aqui também ele vai nos ensinar a fé daquele homem, de apenas ouvir, não precisar ver movimento, não precisar ver pessoas ir até ele, não precisar de nada disso, somente uma palavra: olha, você confiou, vai para sua casa, porque essa situação já está resolvida sobre a sua vida.
E Jesus nos dá esse ensinamento. Sabe por que muitas das vezes a gente é questionado, meu irmão? Às vezes o presbítero Renan falou aqui, meu irmão, mas eu tenho feito tanto e não tenho visto os frutos. E às vezes tem pessoas ao meu redor que eu olho, ela vai apenas uma vez e eu olho para a vida dela, ela já recebeu o seu milagre, ela já está colhendo fruto. Sabe por que isso, meu irmão? Jesus vai falar aqui, ó. Mas eu vos digo que lá no versículo 11, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados fora nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Sabe o que é isso aqui, meu irmão? Que os de fora confiavam na palavra do Senhor, mas aqueles que estavam perto não estavam confiando. Os romanos, os gentios vieram lá de longe, aquele centurião de outra nação, de outra raça, e aqueles que estavam ao redor do Senhor não tinham a mesma fé na palavra do Senhor. E o que Jesus fala? Que muitos virão do Oriente e do Ocidente, ou seja, os de fora vão vir, vão ganhar a salvação, e vocês que estão aqui perto de mim vão ficar de fora, porque não confiam na minha palavra, naquilo que sai de mim. Aleluia, Jesus. E Jesus continua, meu irmão. Eu vou adiantar aqui que eu vou entrar em outra passagem. Estou mostrando a você quem é esse Jesus que nós buscamos e servimos e confiamos, e qual é o nosso papel diante dele, diante daquilo que ele tem nos feito. No versículo 14 fala que Jesus entra na casa de Pedro e encontra ali uma situação de uma pessoa enferma, a sogra de Pedro. Jesus chega, toca na mão daquela mulher, aquela mulher é curada, e aí pega em muitos de nós, vem machucado, ferido, se arrastando para a casa de Deus, e quando recebe o seu milagre, fala para Jesus: eu não quero fazer a obra, tchau para o Senhor. Essa mulher nos ensina que quando ela recebe o seu milagre, ela levanta, ela se põe de pé, ela começa ali a servir, ela começa a fazer a vontade do Senhor, ela começa a servir a Deus, ao Senhor Jesus. Quantos hoje, meus irmãos, quantos hoje que chegou na casa de Deus prostrado, sem forças, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus restaurou, e hoje, se você pede para limpar uma igreja, se você pede para vir mudar as cadeiras de lugar, se você pede para fazer uma visita, essa pessoa pega e vira as costas para o Senhor. Por quê? Porque recebeu o seu milagre. Cuidado, nós não vivemos de milagres, nós vivemos uma vida para nós adquirirmos lá no céu o nosso galardão, a nossa recompensa, a nossa herança, a nossa salvação. Meu irmão, mas então é o meu trabalho que vai me dar salvação? Não, meu irmão. A salvação é você crer em Deus, é você crer em Jesus. Mas a Bíblia nos garante que quando nós fazemos aqui embaixo, tem uma coroa nos esperando lá em cima. É a coroa da justiça, é aquela coroa guardada, é aquele galardão que está ali. Qual é esse galardão, meu irmão? É aquele que vai estar mais próximo do Senhor. E eu não quero ficar longe, eu quero ficar do lado dele. Jesus continua na sua caminhada, traz ali até ele, cura alguns enfermos, cumpre o que está na palavra. Aí vem no versículo 18 as dificuldades do discipulado. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado, e aproximando-se dele, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Quando Jesus, meus irmãos, está aqui nessa situação, eu converso direto ali com a Eliane e falo para ela
A gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, e eu olho muitas pessoas ao meu redor. As pessoas que chegam ali do nada e começam, eu quero fazer isso, eu vou fazer aquilo, e sai correndo e vai fazer tudo de uma vez, antes de conhecer o que é servir a Deus, antes de saber que para servir o Senhor é renúncia, é você parar com os seus desejos, com a sua vontade, e a partir daquele dia fazer a obra de Deus. Esse homem chega diante do Senhor e começa: Senhor, eu vou te seguir. O Senhor pode subir morro que eu estou atrás, o Senhor pode descer que eu estou com o Senhor, o Senhor pode atravessar o mar que eu estou. Aí Jesus olha para ele e fala assim, e disse Jesus: as raposas têm seu covis e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe por que Jesus fala isso, meu irmão? Jesus queria morar no coração. Na aparência aquele homem queria servir, mas lá dentro do coração dele Jesus sabia que não queria. Não servimos a Deus na aparência, meu irmão. Quando você for fazer algo para o Senhor, faça de coração. Coloque o seu coração em primeiro lugar. Se você ainda não está pronto, não faça para aparecer aos outros, mas faça para dizer a Deus: Senhor, tudo que eu fiz aqui, Senhor, é para Ti. Tudo que eu fiz aqui é porque meu coração está alegre de estar na presença do Senhor. Pode fazer morada aqui dentro. Glória a Deus. Jesus olha ao seu lado e vê ali os reis, as pessoas com o seu lar, com os seus palácios, com as suas casas, mas quando ele procura a sua morada, não achava nenhum coração ao seu lado para ele repousar. Chega o outro para ele e fala: Senhor, permite primeiramente que eu vá sepultar meu pai. Jesus fala para ele: deixe que os mortos sepulte os mortos e segue-me. Quando nós escolhemos servir ao Senhor, muitas coisas ao nosso redor é deixado de lado, e muitas das vezes até a própria família da gente, ela é deixada de lado. Meu irmão, mas eu vou esquecer da minha família? Não, você vai buscar por ela. Não é você que vai até ela no mundo lá onde ela está lá fora, é ela que vai vir até você para dentro e para a presença do Senhor. Se você está indo atrás daquele que está fora, está errado, meu irmão. É você que tem que permanecer dentro e buscar por ele, para ele vir para a presença de Deus. Aquele homem queria ir lá sepultar, voltar. Jesus fala: olha, você já fez uma escolha. Você já fez uma escolha. Então me segue. Venha atrás de mim, venha após mim. Jesus continua, meu. E agora Jesus chega em uma situação que ele vai atravessar ali o mar da Galileia. Aleluia. E quando Jesus entra ali com seus discípulos ali no barco, a palavra de Deus fala, meus irmãos, que se levanta uma grande tempestade, um temporal muito grande contra eles, no meio do mar. E quando os discípulos olham para Jesus, Jesus está deitado ali na polpa do barco, dormindo, descansando. Aí talvez você vai falar assim: meu irmão, mas em meio a essa situação complicada na minha vida, em meio a essa tribulação que eu estou passando, se eu olhar de lado eu vou ver Jesus dormindo. Sabe como nós acordamos Jesus, meu irmão? É ligado a Ele 24 horas em espírito. É orando, é buscando, é adorando, é chamando Ele para a presença, é chamando Ele para perto de nós. Mas quando nós nos desligamos do Senhor, é o momento que talvez que a situação vai se levantar e nós vamos olhar, e cadê Jesus? Ao invés de eu estar ali com Ele ao meu lado,
em meio à situação eu vou ter que dobrar o meu joelho e chorar e clamar. Ele vai vir? Vai, mas você poderia ter evitado essa situação se você estivesse no momento bom, falando com ele: Jesus, caminha ao meu lado, Jesus, vem para perto de mim, Jesus, esteja acordado aqui perto de mim, Jesus, esteja me guardando dessa situação. Mas muitas das vezes, meus irmãos, quando está tudo bem, nós damos um silêncio para Deus e nós falamos só quando se levanta o temporal. Os discípulos foram até Jesus: Senhor, socorre, Senhor, socorre a gente, nós vamos perecer. Jesus levanta, olha para aqueles homens, fala para eles: homens de pequena fé ou de pouca fé, por que vocês mesmos não repreenderam isso aí? Jesus nos ensina, meu irmão, que na nossa fé nós temos esse poder e autoridade para repreender o mal sobre as nossas vidas. Mas Ele nos dá, eu quero trazer nessa noite aqui um ensinamento, meu irmão, que muitas das vezes eu tenho esse temor. Isso vai do tamanho da fé de cada um. Jesus olha para aqueles homens, eu creio que estavam ali os 12, não tinha mais ninguém ao lado deles ali. Jesus olha e vê corações ali desfalecidos naquele momento por causa da situação, por causa do medo. Então ele vê o coração ali que naquele momento não estava preparado para enfrentar o mal de frente. E muitas das vezes assim somos nós, meus irmãos. Nós não estamos fortes todos os dias. Isso aí, quem chegar e falar: eu estou todo dia forte, não. Existe o dia da fraqueza na nossa vida. O próprio apóstolo Paulo, ele olha lá para a igreja de Éfeso e fala para ele: olha, ele elogia a igreja, ele dá uma palavra tremenda para aquela igreja, mas quando chega no capítulo 6, ele fala assim para eles: portanto, revestivos, pois, da armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau. O dia mau ele vai vir, e se nós, diante das nossas fraquezas, não estivermos revestidos do Espírito de Deus, do Espírito Santo, nós não temos força para lutar. E naquele momento Jesus olha e vê homens enfraquecidos, com medo da situação. Jesus se levanta, e aqui, meu irmão, traz uma palavra tremenda. Jesus, quem estava se levantando aqui não era o vento e o mar. Quem estava se levantando contra aquela ida de Jesus para o outro lado era o diabo, porque ele sabia o que estava para acontecer lá do outro lado. Ele usou algo para enfrentar, para parar aqueles discípulos, para parar Jesus. Mas Jesus se levanta e olha para os seus discípulos e fala para eles: homens de pouca fé, por que vocês mesmos não repreenderam? Jesus poderia ter dado uma ordem ali: Satanás, pode parar. Mas em todas as passagens que tem aqui na Bíblia, nós vamos ver que Jesus olha para o vento, olha para o mar e fala assim: vento, mar, aquieta. Sabe o que Jesus nos ensina, meu irmão? Não tente enfrentar Satanás de frente. Enfrente a situação, repreenda a situação. Se é uma enfermidade, eu repreendo a enfermidade. Sabe por quê, meu irmão? Porque no dia que eu e você estiver forte, nós vamos jogar ele por terra. Mas no dia, meu irmão, que vier a fraqueza sobre as nossas vidas, porque as falhas vêm. Nós somos pecadores, nós erramos todos os dias. A diferença é que o pecador lá fora, ele não reconhece, ele não se humilha. Nós nos prostramos e nos humilhamos. Aleluia. Você não vai ter força para enfrentar. Então, se você vai enfrentar, enfrente a situação, repreenda a situação, deixa Deus lutar para você. Nós vemos lá em Zacarias, que ele chega diante e ele fala assim: que o Senhor te repreenda. Por que isso, meu irmão? É uma lição para as nossas vidas. Comece a repreender essa situação na sua vida. Comece a repreender essa tempestade que tem se levantado. Deus, ele te dá
autoridade. Agora nós vamos ver, meu irmão. Jesus, ele chega do outro lado. E aqui você vai ver o poder e a grandeza do Senhor. Você acha que para chegar até mim, até você foi fácil? Você acha que para chegar até mim, até você não levantou situação? Você acha que hoje Deus está te usando para levar até as outras pessoas? Não tem se levantado situação na sua vida e na minha vida? Quando Jesus põe os pés ali em Gadara, a palavra do Senhor diz, meu irmão, que o homem sai ali do sepulcro e vem ali tentando assustar, tentando afrontar, e quando ele chega diante do Senhor, o poder de Deus faz ele chegar e adorar o Senhor. Mas essa adoração, meu irmão, não era uma adoração para dizer: Senhor, obrigado por o Senhor ter vindo. Não. Era uma adoração com medo. Sabe por que com medo? Porque o diabo, Satanás, estava naquele homem. Ele sabia que a partir daquele dia ele não reinaria mais naquele lugar. Ele sabia que a partir daquele dia quem iria dominar é a presença do Espírito Santo, é a presença de Deus. Ele chega e se prostra diante do Senhor e fala: Jesus, filho de Davi, que vieste aqui me atormentar antes do tempo. Jesus já havia repreendido aquele espírito mau. Jesus já havia mandado ele sair daquele homem. E aquele homem responde. Jesus faz a pergunta para ele, quem era ele? Ele fala: sou legião. Sabe o que era legião? 6.000 demônios em um homem. Um homem que se cortava pela dor que estava na sua alma. Um homem que quando os outros passavam tinham medo de olhar para ele. Um homem que vivia dentro dos cemitérios. Um homem que não tinha ali a sua família ao seu redor. Um homem que era amarrado para os outros ter paz. Aí talvez você fale assim: meu irmão, por que esse homem era desse jeito? Era o mal que estava nele. E quando Satanás tem um encontro com o Senhor Jesus, ele pede para não ser mandado embora daquela terra. Sabe por quê? Porque naquela terra ele tinha alimento. A história de Gadara volta no ano 360, 370, quando Alexandre o Grande chegou ali na região com o Império Grego. Ele chegou arrasando tudo, chegou dominando, chegou destruindo. E após Alexandre veio o Império Romano, que também massacrava por onde eles passavam. E dentro do coração daquele povo havia enraizado ali um ódio muito grande. Ali existia mistura de judeus, de gentios, de romanos, eram várias nações. Mas a quem estava ali que não fazia parte dos romanos eram pessoas que tinham um ódio muito grande dentro do seu coração. E esse ódio alimentava o poder de Satanás. Esse ódio dava poder a ele para dominar, para trazer destruição, para ser poderoso naquele lugar. E quando Jesus chega, meu irmão, não vai chegar mais o ódio, porque aonde o Senhor chega, vai reinar o amor, vai reinar a paz, vai reinar a alegria, vai reinar a transformação, vai reinar a mudança de vida. Jesus chega naquele lugar. Os demônios que estavam naquele homem pedem a ele: Senhor, se vai nos expulsar, nos permite entrar naqueles porcos que estão ali ao redor das montanhas. Jesus permite ele sair e entrar. E ali há duas coisas, né? Primeiro, os porcos para os judeus eram uma coisa abominável. Existiam muitos judeus ali que saíram do outro lado do mar da Galileia e foram para lá para criar esses porcos. Diante da lei de Deus, eles estavam desobedecendo o que o Senhor determinou. E outra,
Jesus precisava mexer no que mais ia machucar aquela nação. É como na minha vida e na sua vida. Muitos aqui passaram por isso. Eu não quero servir Deus, eu não quero ir para a igreja. Jesus começa a tirar algumas coisinhas. Jesus começa a mexer ao nosso redor. Jesus começa a movimentar. E eu não quero ir para a igreja, eu não quero servir, eu não quero conhecer esse Jesus. E as coisas começam a se movimentar. Jesus chega naquela cidade, meu irmão. Ninguém queria conhecer Jesus, servir Jesus. Aí Jesus fala assim: eu vou mexer na parte que mais dói neles, no financeiro. Quando Jesus permite aqueles demônios ir até aqueles porcos, estavam ali os pastores, aqueles criadores de porcos, 2.000 porcos, todo aquele monte ali de, vamos dizer, de dinheiro ali neles, que eles iam vender, que eles iam fazer ali seu recurso. Aqueles porcos é dominados pelos demônios, e elas se lançam no meio do mar, morrem todos. Aqueles homens saem ali desesperados. O que aconteceu, eles sabiam e correm para a cidade. Chega na cidade e começa a contar: olha, apareceu um homem ali que chegou e expulsou o mal, ali o espírito imundo daquele homem que ficava aí atormentando a cidade. Mas aconteceu outra coisa também: os nossos porcos fugiram e caíram, se precipitaram todos ao mar. A cidade inteira, velho, a cidade inteira vem. E quando chega, eles olham e veem Jesus. Hoje, dentro da minha família, tem pessoas que não olham o que Jesus fez na minha vida. Tem pessoas que olham e não veem eu bem vestido. Tem pessoas que olham e não veem eu como eu lutei, como eu me transformei, como Jesus mudou a minha história. Tem pessoas ainda que olham e falam assim: eu perdi um parceiro de bebida, eu perdi um parceiro de jogo, eu perdi um parceiro de futebol, eu perdi um parceiro de jogo de baralho. Eles chegam ali, olha para o gadareno, o homem sentado, bem vestido, transformado, limpo. Vocês acham que eles vão olhar lá o gadareno e falar: meu Deus, quem transformou a vida desse homem, nós queremos para nós também? Não, meu irmão. Eles olham para ele e falam assim: o que aconteceu? Cadê o nosso financeiro? Cadê o nosso recurso? Cadê os nossos porcos? Toda a nossa fazenda que estava aqui? Saia daqui, saia de perto de mim, porque eu não quero ficar perto do Senhor, perto de você, Jesus. E Jesus sai do lugar, meu irmão. Jesus ouve eles, fala: olha, o coração de vocês no momento ainda não está preparado, o de vocês, mas aqui dentro eu plantei um, aqui dentro tem um que eu preparei, e nele eu já estou fazendo morada. Aqui dentro existia um coração que estava sujo, aqui dentro existia um coração que estava negro, estava em trevas, mas eu coloquei a luz, e esse coração vai ficar ali, e ele não vai ser contaminado não, ele vai contaminar, ele vai expandir, ele vai mudar a situação. Aquele que chegar perto dele, ele não vai estar em treva, mas ele vai estar em luz. Aleluia! Chega ali o gadareno perto do Senhor. Jesus está indo para o barco, e ele fala: Senhor, me permite ir embora contigo, Senhor. Olha para trás aqui, olha para trás. Esse povo não quer saber de transformação, não quer saber de mudança. Senhor, olha para minha família, Senhor. Essa família não muda, essa família não quer saber da casa do Senhor, não quer saber da tua presença. Deixa eu ir embora daqui desse lugar. Jesus olha para ele e fala assim: olha a diferença do chamado de Pedro. Quando Jesus chega, Pedro fala assim: Senhor, eu vou embora de perto do Senhor, não quero saber do Senhor perto de mim não. Jesus olha para ele, não está na palavra, vai me dar liberdade. Pedro, tu acha que eu vim aqui e vou embora sem você? Eu só vim te buscar, Pedro. Eu só vim te buscar e você vai comigo. Por quê? Porque dentro da casa de Pedro já existiam pessoas que conheciam o Senhor. André já sabia
sabia quem era Jesus. André já tinha pregado para Pedro, André já tinha falado e Pedro não queria. Jesus fala assim: André, pode deixar comigo que eu vou lá buscar ele. Foi lá e buscou Pedro. Agora vem o gadareno, ele olha e fala assim: Senhor, na minha família não tem ninguém que quer servir o Senhor. Jesus olha para ele e fala assim: mas você quer, e você vai ficar aqui. Volta para lá, volta lá na sua família e começa a falar: olha, eu era transtornado, olha, eu era sujo, olha, eu era imundo, mas eu tive um encontro com Jesus, eu tive um encontro com esse homem, e ele mudou a minha história, ele mudou a minha vida. Mas aonde que eu posso encontrar esse Jesus? Olha, eu não sei aonde, porque ele entrou no barco, ele foi embora, mas eu creio que ele vai voltar, eu creio que ele vai vir aqui, e nós vamos estar esperando esse sermão. Glória a Deus. Aquele homem saiu, meu irmão, pregando em Gadara, na Filadélfia, nas cidades que estavam todas ali, eu recordo 10 cidades ali na Decápolis. Saiu falando de Jesus, saiu pregando, anunciando. Aí você fala assim: meu irmão, você não tem noção de como eu tenho falado de Jesus dentro da minha casa, da minha família, mas eu não sei o que está acontecendo, meu irmão. Tem muitos que não querem saber, tem muitos que não querem ouvir. Calma o seu coração, meu irmão. Calma o seu coração, pois está chegando o tempo da palavra que você semeou, da palavra que você pregou, ela ser confirmada pelo Senhor. Meu irmão, mas e lá em Gadara, e lá em Decápolis, foi confirmada a palavra daquele gadareno? A Bíblia fala que ele pregou, não fala que ele ganhou. Marcos capítulo 7, depois você lê na sua casa, a partir do versículo 31, fala que Jesus sobe lá na cidade de Tiro e Sidom. Passa-se os dias lá, daí a pouco está Jesus voltando. Ele não desce para Jerusalém, sabe para onde que ele vai? Ele desce lá para Decápolis, ele vai chegando, e eu creio, meu irmão, que naquele momento o gadareno estava ali olhando: olha, eu não falei que é ele que vem, olha ele descendo, olha ele vindo ali. Mas talvez eles perguntem assim: ah, gadareno, mas nós olhamos agora e nós não vimos milagre dele, nós só você que está falando que ele te mudou. Aí ele olha e fala assim: traga para mim. Levam ali até Jesus um cego, surdo, surdo e mudo. Quando chega até Jesus, Jesus vai lá, coloca a mão no ouvido daquele homem. Jesus vai lá, faz essa língua, cospe na língua daquele homem, e aquele homem é mudado, aquele homem é curado da surdez, é curado da fala. Jesus fala para ele: efatá, ou seja, abre-te, abre o seu entendimento, abre a sua audição, abre a sua fala. E eu creio, meu irmão, que a partir daquele dia não estava mais o gadareno sozinho pregando. Por quê? Porque a partir daquele dia também estava aquele homem que era surdo, aquele homem que não falava, e Jesus soltou, Jesus abriu o seu entendimento na audição, Jesus abriu a sua boca tocando na sua língua, e ali estava o gadareno. Olha, ele me mudou, ele me transformou. E aquele homem chegava e falava assim: é verdade, porque eu também era surdo, eu também não falava, mas hoje eu cheguei perto dele e ele tocou no meu ouvido, ele cuspiu na minha língua, e eu fui mudado, eu fui curado, e hoje eu estou aqui para confirmar a palavra desse homem. Está chegando o tempo, meu irmão, que não vai ser você sozinho falando. Deus vai começar a levantar pessoas ao seu lado que vai dizer: olha, o que ele está falando é verdade, porque eu também tive um encontro com esse Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele está aqui nessa noite, meu irmão. E ele está aqui nessa noite. Talvez você venha falar assim: meu irmão, mas eu fecho o meu olho, eu estou igual aquele homem, meu irmão, que estava ali surdo, aquele homem que estava ali não conseguia falar. Eu estou igual a esse homem. Nesta noite, meu irmão, Jesus ele toca em você, Jesus ele toca nos seus ouvidos, Jesus ele toca na sua boca, Jesus ele coloca em você a palavra que você está ouvindo, e nesta noite ele coloca na sua boca, porque aonde você passar, você vai falar e vai anunciar desse Jesus que pode mudar, que pega um homem
que não poderia ser tocado, e limpa a lepra dele. Pega numa casa uma mulher aonde ninguém estava lhe olhando, vai morrer. Jesus chega lá e fala assim: olha, levanta, e aquela mulher começa a servir. Aonde ele chega, meu irmão, vai até uma casa e dá apenas uma palavra para aquele homem, e aquele homem que estava doente se levanta do seu leito. Esse Jesus que pegou um homem que não tinha futuro, um homem que tinha palavras de maldição sobre a sua vida, e hoje ele transforma num pregador da sua palavra. É esse Jesus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente sobre as nossas vidas. Amém? Creia na palavra do Senhor, meu irmão. Jesus ainda transforma vidas. Amém? E assim eu agradeço pela rica oportunidade, meus irmãos, que o Senhor nos concede, em nome de Jesus, meus irmãos.